cerca de 20 mil habitantes vivem nos quase 457 quilômetros quadrados de área territorial da belíssima cidade de Ipanema. Um lugar receptivo que guarda em si a tipicidade interiorana que tanto orgulha sua gente. O povo daqui se honra de suas raízes e tem o privilégio de viver em um município de muitos encantos, que mantém muito respeito pelas suas tradições e histórias. Encantado pelas terras férteis, em 1840, José Pedro de Alcântara aqui chegou e fez estadia. Na região, já predominava a nação indígena dos Botocudos. Houve muitos conflitos. Houve uma investida muito forte a partir através da coroa portuguesa, né? Consequentemente, já no final de 1800 veio o fim da escravidão. Então, assim, foram fatos marcantes e, consequentemente, eles tiveram sucesso. A casa, com jeito de história, guarda no presente as lembranças de um tempo repleto de peculiaridades. Em meio ao verde da vegetação, a construção se destaca e ecoa em seus traços. Os traços da zona rural de Ipanema, um lugar apaixonante. E é esse recanto de tranquilidade que César Augusto, bisneto do Coronel Calhau, vive. Meu nome é César Augusto Xavier Moreira. Xavier é do meu pai, Moreira da minha mãe, que era o Manuel Xavier Pinto, que era o meu avô do lado do meu pai, que casou com uma filha do Coronel Calhau, a Isabel dos Santos Xavier. Aí foi a partir daí que essa família Calhau começou a crescer, porque você imagina. A família Calhau não é das primeiras originárias de Ipanema, não. O Calhau veio para aqui, o Calhau veio lá de Araçuaí, que antigamente chamava Calhau. Ele é um dos pioneiros, assim, do início da cidade, né, da vila, mas não é das primeiras famílias. As primeiras famílias aqui eram os Rodrigues, os Almeidas, os Pereira, né, os Carvalhos. Esses eram os originários da região. O Calhau veio para aqui, menino, 16 anos, 17 anos, com um amansador de burro. E aí já veio, já tinha uma tropa, aí ele conheceu a minha bisavó, o Coronel Calhau, a minha bisavó, tinha 13 ou 14 anos, né? Era caçula, mas ele empombou que é com ela que ele queria casar. Então ele casou com a minha bisavó, devia ter 14 anos quando casou, coisa desse tipo, né? O Calhau tem algumas famas, né, que são de ter sido mau, matador, etc e tal. Você tem que colocar no contexto. Ele, quando veio para aqui, essa região aqui não tinha lei. Era uma região até proibida pelo Império para ser explorada. Porque tinham medo de você contrabandear o ouro pelo Rio Doce, pelo São Francisco e ir para a Bahia e tal. Então, Vale do Rio Doce era proibido. Então ficou uma região inóspita, uma região selvagem, para onde vinham os bandoleiros, os bandidos que fugiam da lei, vinham para cá. As terras muito produtivas fizeram, inclusive, com que a região fosse muito divulgada na Europa, o que atraiu muitos imigrantes. Os italianos, os alemães, né? Aqui é comum você ver a família Eringer, os von Rondov, e os italianos, por exemplo, os Schneider, Bossanelli, enfim, vários outros. As primeiras investidas foram na agricultura. Logo depois, a pecuária foi tomando força. Inclusive até nos dias de hoje, aqui é fortemente agropecuária. Em 1911, eles fundam Ipanema, que é um nome interessante porque fica meio assim, o porquê, né, que é de origem tupi-guarani, que significa água impura, água fedorenta, ou
água ruim de peixe. Em 1912, Ipanema foi emancipada, inclusive no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Foi muito bacana e a partir daí ela foi tomando força, se desenvolveu bastante. Consequentemente, já no final, ela foi perdendo espaço territorial porque outros municípios foram emancipando, né? Por exemplo, Conceição de Ipanema, Taparuba é um deles. Qual que era a atividade cultural em Ipanema, na minha época de menino? Eram os saraus que minha mãe fazia. Eu tenho vários convites aí de eventos que a minha mãe produzia com os alunos. O município de Ipanema preserva a cultura local, com a tradição dos carros de boi, que ajudaram a construir essa valorosa história. Era mais difícil, quase não tinha estrada, né? E o transporte que tinha era o carro de boi, de meio de transporte. Eu sempre ajudava o meu pai a carrear e nós mexia com moagem de cana. Nós não tinha engenho aqui, mas moía lá a cana do meu avô. Aí nós mexia. Tinha uma propriedade fora, o transporte era todo com carro de boi, que plantava milho fora e trazia para aqui tudo no carro, sempre ajudando. O que seria do nosso país se não contasse a história do carro de boi? O carro de boi aqui funciona mais como turismo, mas aqui na nossa propriedade ele ainda serve para fazer carreto. Mas a minha riqueza é o carro de boi. Por isso que eu tenho aí meu filho que carreia e eu não deixo ele desistir. A gente não gosta, a gente ama. Por isso nós temos a associação que fazemos nossa festa todo ano para comemorar. Dá trabalho? Dá, mas vale a pena, porque depois que você vê acontecer, é muito bom. Eu amo a cidade de Ipanema. Sou natural de Mutum, Minas Gerais, mas fui adotada por Ipanema. Eu tenho muitos amigos, eu cresci muito nas minhas profissões por aqui, que eu tenho várias. Eu tenho por Ipanema uma grande gratidão e um amor que não tem como explicar. A Folia de Reis também prevalece até os dias atuais. O nosso estado de Minas Gerais ele é gigante e Folia de Reis a gente vê muito no sul de Minas, só para você ver na outra ponta do estado. Então a gente ainda tem essa ponte, né? Essa preservação, que é muito legal. Em relação à gastronomia, com os investimentos na pecuária leiteira, a produção de queijo aqui se destaca e muito. Tiveram a ideia de criar o maior queijo, fabricar o maior queijo do país e hoje bateu um recorde, é o maior do mundo. Então conseguiram pegar esse segmento, atrair muitos visitantes através dessa cultura, né, que é a produção de queijo local, muito bacana. Tem também o maior doce de leite também, que eles conseguem arrecadação, né, para trabalhar mais no turismo, fortalecer mais, trazer mais visitantes. Casarões coloniais ainda são encontrados aqui. Dentro da cidade tem um casarão de 1840 que pertenceu, né, ao Coronel Calhau, né, um dos anfitriões aqui, já mais no final, né, da história, que ajudou na construção do município. O Coronel Calhau. Foi um grande engenho de açúcar, né, houve muita demanda, muita mão de obra, né, isso alavancou bastante, né, a economia do município e a construção da colônia local. Nesta época, a economia de Ipanema, assim como no mundo inteiro, foi impactada pela Segunda Guerra Mundial. E foi justamente este grande engenho de açúcar, que necessitava de muita mão de obra, que atraiu tantas pessoas para Ipanema. Essa produção de cana-de-açúcar, agricultura, pecuária, né? Por exemplo, Ipanema faz divisa com Caratinga. Caratinga, antes da construção da estrada de ferro, Vitória, Minas, ela já produzia café. Aí, consequentemente, olha só para você ver, não havia muitas estradas, foi aberto um caminho que ligava Caratinga
até a região hoje de Conselheiro Pena, né, de onde é minha terra natal. Inclusive, esses casarões, esses armazéns, que eles armazenavam café para exportar para Vitória, né, e de Vitória para o mundo. E eles faziam esse caminho todo por tropas de animais, né, carro de boi, aquelas mulas, né, com os cargueiros e tudo mais. Então, assim, foi muito bacana, teve uma participação fundamental para a construção, né, do estado de Minas e fomentar a economia do nosso país, porque, consequentemente, essa região, ela é bem antiga. Todos esses meus ancestrais, tanto os Calhau como os Loures, né, os Dias Moreira, eles vieram de uma região, por exemplo, que é aquela região da Zona da Mata, Muriaé, Leopoldina, Juiz de Fora, etc. e tal, mas que estava numa crise do café. A loja maçônica de Ipanema tem papel importante na história e no desenvolvimento de Ipanema. Exemplos disso são que, na década de 60, por exemplo, a Casa das Esposas, Senhoras dos Maçons, foi criada e fazia muitos atos de caridade pela cidade. Em 1963, nasceu a Associação Benemerente à Infância Desamparada de Ipanema, que capitaneou esse projeto, junto à Promotoria de Justiça, a Polícia Militar e as igrejas Assembleia de Deus, Católica e Presbiteriana. A ABID recebia doações e ofertava 3 refeições diárias para as crianças carentes. Ipanema era uma cidade com várias carências na época, né? Carências de calçamento, de saneamento, e vários irmãos que eram maçons já estavam em Ipanema, já haviam maçons, mas eles não eram maçons da cidade. Eles passavam por aqui. E, eventualmente, algum ipanemense que morava fora, em Caratinga, morava em Manhuaçu, Aimorés, Mutum, eles iniciavam lá e vinham para cá, mas não havia loja maçônica aqui na década de 30, na década de 40, que pensou nessa possibilidade. Aí alguns irmãos daqui foram para Mutum, a maioria iniciou, quem fundou a loja maçônica de Ipanema foram irmãos que começaram a frequentar as reuniões em Mutum, e eles iam a cavalo, daqui a Mutum, 40 quilômetros, passando pelo Alto São Luís, para poder ir às reuniões uma vez por semana. Uma coisa muito interessante que aí eles trouxeram depois a ideia, e em 28 de maio de 1943 foi fundada oficialmente a loja maçônica Libertas Quais Seratame em Ipanema. Quando pensamos na evolução, no desenvolvimento de uma cidade, precisamos lembrar que a educação deve ser pilar, base forte para isso. Eu dei aula de matemática, sempre matemática, mas como eu também formei em ciências, lecionei ciências há alguns anos. E aqui tem muita gente, tem médicos, tem engenheiros, tem odontólogos, que foram meus alunos. Tem comerciantes, tem pessoal aqui de Ipanema, quase todos foram meus alunos. O pessoal dessa região toda vinha para cá. Quando eu era moça, aqui tinham ótimos bailes, com ótimas orquestras, carnaval aqui era muito famoso, sabe? Tinha festa, toda a vida Ipanema teve festa boa. Festa da cidade mesmo, hoje nós temos a festa do queijo, né? Tem encontros de ipanemenses ausentes, então o povo daqui gosta de festa. Não, eu entrei numa loja e ela conversando, ela falou assim, a senhora é Dona Leninha, né? Falei, a senhora deu aula no Nilo Moraes? Falei, dei. Eu era pequena e lembro da senhora. Eles me adoram, até hoje. Eles não esquecem de mim. Ligava para mim, sabe? Depois que terminou, né? Então são muito queridos. Onde eles me verem, sabe? Historiar o município é ter a certeza que a história nunca nos conta tudo. A história de uma cidade pode e deve ser narrada pelas memórias e experiências daqueles que foram testemunhas e sujeitos de suas transformações ao longo do tempo. O prefeito chamado José Dias. Aí nós começou o discurso assim, povo de Mantena. Aí o prefeito, rapaz, isso aqui é Ipanema. Eu falei, desculpa, prefeito João Dias.
Sou ipanemense, tenho 39 anos, filho de Carlos Roberto Nicolato, ipanemense também, filho de Orlando Nicolato. Então, esse comércio começou através do meu avô. Ele veio para a cidade de Ipanema, no início de Ipanema mesmo. Inclusive, a Avenida 7 de Setembro não era nem calçada ainda. Acho que quando ele veio aí, meu pai fala que tinha 10 casas na Avenida 7 de Setembro. E ele era comprador de galinha, tinha um caminhão, comprava galinha, juntava a região, levava para Rio de Janeiro. E então, desde que já ele era comerciante, né? Hoje vivo aqui, né? Vivo na fazenda aqui, muito feliz, meu comércio é muito ativo também. Quando o papai casou, meu avô escolheu o papai assim como um genro filho. Ele ia, vamos comprar um reprodutor para melhorar o gado. Aí, vamos procurar onde? A Fazenda Xavier. Eu sou Manuel Simeão, que era o dono da fazenda. E então, aí ia lá, escolhia aquele reprodutor, costumava trocar 2 vacas a troco de um reprodutor. E era aquele modo de negociar uns com os outros, que hoje lá vai ficando muito assim, fora do ambiente, porque hoje, depois que veio a tecnologia da inseminação, as outras coisas, esse meio ficou meio abandonado. Toda a vida, Ipanema foi uma cidade muito privilegiada, porque nós tínhamos o nosso, por exemplo, a gente não pode falar chefe, né? O nosso chefe político, que era o Sr. Ginico Genuíno, velho, depois veio o filho dele como prefeito, entendeu? Aqui. Mas o Sr. Ginico, pra você ter ideia, era compadre do presidente da República. O Tancredo Neves era amigo particular dele, a gente falava e fazia barba e bigode. Nós tivemos numa época aqui muito boa, inclusive conta a história, não sei se é, que o presidente da República, Juscelino, ofereceu aos Minas para fazer aqui. Mas ele era um senhor muito sossegado, sabe? Muito sossegado. Aí ele falou o seguinte, falou, não, rapaz, não traz seu filho para cá não, vai dificultar a nossa vida, vai dar bandido, tira isso para lá. E criou aos Minas. Aí criou o quê? Ipatinga, que é Ipanema com Caratinga que eles falam. Nesse contexto de 81 que eu formei, se comparar de 81 até hoje, eu acredito que mudou de água para vinho. Eu conheci Ipanema praticamente com ali uns 100 metros de calçamento, paralelepípedo aqueles rústicos, né? E hoje você vê toda a rua pavimentada, né? Um comércio mais grande, né? É uma região polo que engloba aqui os municípios de Itaparuba, de Hipocrã, de Conceição, São José do Mantimento. Então, uma cidade que eu acho que desenvolveu bastante. Então eu plantei árvore, colhi fruto, tive filhos, 4 filhos, né? Colhi amores e escrevi livros, ganhei amigos.